E viva a vida brindando, pessoal. Nessa semana do espumante brasileiro, o vinho Vedete Internacional. Vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de vinho que já apresentamos história, características, método de produção. E agora vamos degustar. É sempre um prazer degustar e degustar junto com vocês. Trazemos para vocês um autêntico espumante brasileiro, um Salton Prosecco. O medalha de ouro na 9ª edição do GP Vinhos do Brasil, nesse ano 2020, porque conteúdo de qualidade, coisas modernas e principalmente boas dicas para você degustar aqui no Viva a Vida Brindando. Então, vamos falar um pouquinho sobre Prosecco. Muita gente chama espumante de uma forma geral de Prosecco. Vou tomar um Prosecco. Mas será que é a mesma coisa? Na verdade, Prosecco é a denominação de uma uva do nordeste da Itália, a uva branca que produzia um espumante lá. Eu digo produzia por quê? Porque a partir de 2009 a denominação dessa uva mudou. Ela hoje é chamada de Glera. Então, assim como mudou a denominação da uva Glera, o termo Prosecco passou a ser usado para fazer referência a uma região, uma denominação de origem no nordeste da Itália, região do Vêneto e setores do Friuli, que é uma outra região vizinha. Interessante é que lá tem a Estrada do Prosecco, uma das primeiras rotas enoturísticas da Itália. Para quem ainda não conhece a Itália, é uma boa dica para você fazer. Ou então faz o caminho virtual, porque também tem. O que acontece com o Prosecco italiano? Porque a partir de agora, os vinhos que começaram a ser produzidos a partir de agora só podem utilizar a denominação Prosecco se forem produzidos nessa denominação de origem e tiverem pelo menos 85% da uva Glera, que é essa uva branca. Eles só podem ser espumantes brancos. Os outros 15% ficam por conta de outras uvas, muitas delas italianas, tais como a Verdiso, a Brancetta Treviana, a Pereira, ou mesmo uvas francesas, já consagradas, né? Tais como a Chardonnay, a Pinot Bianco, a Pinot Grigio e mesmo a Pinot Nero, que é o nome italiano para a uva francesa Pinot Noir. Esse espumante Prosecco é sempre produzido pelo método Charmat. E uma coisa interessante é que no autoclave, que é a segunda fermentação, normalmente ele é colocado para ficar mais tempo com as borras, com a própria levedura que produziu a segunda fermentação. Isso é chamada de técnica de Surly e traz aromas típicos para ela, além de trazer mais cremosidade para o vinho. Certo? Os aromas típicos são de pão tostado, miolo de pão, massa e fermento. Então, só a partir dessas descrições que eu falei para vocês já dá para entender que tem uma diferença entre Prosecco, italiano, Champagne, que é francês, e o Cava. Porque as uvas são diferentes, a região é diferente, o método é diferente. Cava e Champagne são só pelo método tradicional, ou seja, o Champenoise. As uvas são diferentes, no Champagne, Chardonnay, Pinot Meunier e Pinot Noir. Na Cava, Macabeu, Charelot e Parelhada, já apresentamos um Cava na Semana da Espanha. E as regiões, Champagne na França e Penede na Espanha, ok? Então, por que esse vinho, que é um espumante brasileiro da Salton, que ganhou a medalha de ouro, por isso está sendo apresentado, é chamado Prosecco? Porque ele tinha essa denominação Prosecco antes de 2009. Todos os vinhos que tinham essa denominação podem continuar com ela. Interessante do Prosecco, ele pode ser Brut, que é seco, como é o caso desse, Demi-sec ou mesmo o suave. Qualquer uma dos três tipos você vai encontrar para comprar. Então vamos aí degustar, avaliar o vinho. Eu vou colocar um pouquinho mais para vocês verem um pouquinho da característica do vinho. Ó, o vinho é brilhante, translúcido, citrino, coloração clara, né? Tons esverdeados, diversas tonalidades de verde. Ele tem uma boa carbonação. Olha, a espuma é persistente. As borbulhas, a perlagem é bastante abundante.
ela tem uma perlagem fina para um espumante produzido pelo método Charmat, porque a perlagem mais delicada é característica do espumante produzido pelo método Champenoise. A gente não faz exame de lágrimas porque espumante é um vinho leve, não tem por que fazer, e sempre de baixo para cima. Bom, vamos para agora análise olfativa, aromática. Um vinho bastante floral e frutado, as flores brancas, até um pouco de flor de laranjeira. Predominam nas frutas pera, maçã verde, pêssego. O vinho tem uma ótima cremosidade, um vinho vertical, muito frutado, o retrogosto logo vem. O sabor é muito fresco, acidez marcante, mas muito equilibrada. Um final bastante agradável. Impressionante, o que marca a cremosidade, né? Lembra que eu falei da técnica do surli? Então, a cremosidade do espumante é muito presente, porque ele é deixado para ficar com as leveduras, isso traz uma ótima característica. Então, viva a vida brindando e sigam as nossas dicas